Oi, tudo bem? Tô aqui então para compartilhar um pouquinho contigo das dicas de maquiagem e fazer contigo hoje uma maquiagem aqui, né, utilizando os produtos da Mary Kay. Tu pode pegar os produtos que tu tem em casa e também tá fazendo aqui junto comigo ou me solicitar que eu deixo contigo para te também testar, tá bom? Então, primeira dica, eu começo pela área de olhos, assim minha pele não borra, né, não suja ali de sombra. E o primeiro produto que eu uso então é o nosso primer fixador de sombra, tá? Ele é branquinho, mas quando a gente aplica ele fica transparente. Então ele vai servir, né, pra pigmentar a minha sombra mais, pra deixar também uma boa fixação aí, a sombra não borrar, não escorrer, tá? Eu escolhi um tom bem neutro pra gente usar, porque é um tom, né, que a gente pode usar aí a qualquer ocasião. E aqui tem as sombras. Essa é nosso estojo de sombras, que a gente pode usar sombra, blush, né? Montar ali conforme o teu gosto. E aqui tu pode ir montando a paleta das tuas sombras. Uma coisa muito interessante dessas sombras e desse estojo é que quando acaba uma cor, tu repõe só a cor que tu precisa. Tu não precisa te desfazer de todo o estojo. Então eu sou super fã dele por essa praticidade e economia, né? Porque tu não precisa ali repor todo o estojo, tá? Então a primeira cor que a gente vai começar é essa clarinha, onde a gente vai colocar em toda a nossa pálpebra interna, tá? O pincel esse aqui mais abertinho também. Os pincéis fazem toda a diferença na hora de fazer uma maquiagem, né? O acabamento, a fixação, o esfumado também, isso tudo facilita tu tendo materiais aí e pincéis adequados, tá? Ó, toda a parte interna eu vou usar essa parte clarinha. Depois, eu vou, com o meu pincel de tufo, fazer o meu cantinho, tá? E hoje eu escolhi esse tom mais clarinho, tá? Um marrom bem clarinho. E vou marcar aqui o meu côncavo. Marcar o côncavo é fazer um Vzinho nesse cantinho do meu olho, tá? Então, eu vou lá em cima rente ao côncavo, que é esse ossinho, e aqui rente aos cílios, tá? Como se fosse um V de lado, né? Puxando e misturando as cores. Enquanto eu vou puxando e misturando ela aqui, eu já vou esfumando. Então, ela já fica um degradê bem esfumadinho, tá? Querendo, tu pode colocar uma outra cor mais escurinha ou intensificar aplicando ali mais sombra, tá? E também, né, vai de gosto colocar outras cores. Na minha sombra, é isso. Aí eu volto com o pincel clarinho e vou esfumando. Tá. Depois que a gente termina todo o olho, a gente vê o quanto destaca, né, a nossa sombra, tá? Então, o próximo produto aí que a gente vai estar usando, o lápis de olhos, tá? Esse nosso lápis é de apontar, então ele é também bem macio, fixador, e eu gosto de colocar bem pouquinho. A dica do lápis é tu passar abaixo dos cílios, não lá dentro na marca d'água. Assim tu consegue aumentar o teu olho, tá? E se precisar, com um cotonete, tu vai dar uma esfumadinha e tirar aquela marcaçãozinha, certo? Próximo, máscara de cílios. Essa máscara ela dá volume e alongamento, então eu digo que ela é 2 em 1, porque satisfaz aí nos dois quesitos, né, da parte de cílios. Ó, passando de baixo pra cima, devagarinho, né? O ideal é tu passar também nessa parte interna dos olhos. Então, puxar ali um pouquinho não tem problema, desde que tu consiga pegar essa parte interna. E vai puxando, penteando os teus cílios. Ele traz esse efeito. Ele não é à prova d'água, mas é super resistente. Eu não tenho problema de ele borrar, de ele escorrer, não. Então, é super aprovado. Quando a gente olha assim pra cima, consegue ver o tamanho que fica os cílios, né? Embaixo eu não tenho hábito de passar, mas também é a gosto, tá certo? E depois, próximo produto, então, meus olhos estão prontos, né? Minha parte de olhos. Eu vou preparar meu lábio, porque depois eu vou fazer a parte da pele, tá? Então, esse é o nosso primer fixador de batom. Ele também é um esfoliante, então o que ele faz é remover as células mortas e preparar meu lábio para depois eu passar o batom e conseguir o tom ideal do batom e também a fixação, tá? Vamos ver se eu consigo aqui passar, porque eu já fiz o outro lado do batom, então tá só a metade aqui. Vai esfoliando.
se for o caso, ele acaba até fazendo, assim, pequenos rolinhos, que na verdade é né, as células mortas ali que vão se desfazendo, tá? Depois, com um algodãozinho, tu pode estar removendo, tirando todo ele. Mas fica incrível o quanto o lábio fica natural e sem aquele excesso de pelinhas. Certo? Enquanto ele vai secando, agora eu vou pra parte da minha pele. E aí a gente vai começar base. Esse pincel de base, linguinha de gato, que eu chamo, eu gosto bastante, é um pincel bem prático, tu pode lavar ele conforme o teu uso, né? E vai fazendo assim, de cima pra baixo, sentando os pelinhos do rosto. Tu consegue ter um bom acabamento aí da base, em todo o rosto, certo? Abaixo dos, né, dos olhos, também ali na olheira. Como a nossa base é corretora, muitas das vezes tu nem precisa colocar corretivo em algumas regiões, porque ela mesma já cobre, ó, todas as imperfeições. Eu nem precisaria, né, passar ali corretivo, porque já cobre bastante, certo? Quantidade, né? Vai colocando aos pouquinhos, sentindo necessidade, tu coloca mais. Mas normalmente, assim, é o tamanho de uma pérola, é a quantidade que tu vai usar, né, no teu rosto aí todo, certo? A hidratação da pele faz grande diferença também pra tua base ficar bem lisinha, ficar mate, né? Não escorrer, não borrar e ficar ali aveludada. Então, hidratar a pele antes, né, todos os dias aí faz essa diferença no acabamento da base, certo? Então, base pronta também. Agora, corretivo, abaixo dos olhos, com o próprio pincel da base, eu vou dando batidinhas, ele vai absorvendo e vai corrigindo ali, né, minha olheira. Nós temos outras cores também, dependendo do tom de pele, o tom de corretivo ideal. E como eu falei, às vezes, se for o caso, né, a base corrigindo bem também não existe essa necessidade, certo? Depois, com a minha pele úmida, eu vou fazer agora o blush e iluminador. Então, a gente tem esse conjuntinho, que é o pó bronzeador e o pó iluminador. Eu gosto de começar pelo iluminador, tá? Usando um pincelzinho específico também do blush. E aqui, né, na maçã, no meu ossinho do rosto, eu vou dando batidinhas e o iluminador vai fixando já. Então, o que ele vai fazer, né? Ele vai fazer com que esse ossinho do meu rosto fique mais atenuado, ó. Vou retocar aqui também. Então, dá esse ar de profundidade, né? Deixa magra. E depois, o bronzeador, eu vou utilizar embaixo. Aqui, sentido orelha, né? Nariz, orelha, boca. E tu consegue esse efeito de afinar. Deste lado aqui, a minha luz não é tão boa. Desse lado aqui, vocês conseguem ver melhor essa parte do blush, certo? Então, iluminou e passou o pó bronzeador, né? Ou blush também, a gente tem opções de blush, cores aí de blush. Agora eu vou pra minha sobrancelha, já estamos finalizando, né? Escovinha, eu gosto de pentear, tirar o excesso da minha base, né? De resíduo ali de maquiagem. E vou com o lápis, né? O nosso lápis castanho, ele ajuda a corrigir ali as falhas. Ele não arrebenta, ele é super macio, então ele não arrebenta os fios da sobrancelha, deixa aí super natural também, né? Por ser o tom castanho, o tom que a gente normalmente tem aí a nossa sobrancelha. Então, assim que tu vai fazendo, né? Corrigindo aí as falhas, tu pode corrigir todas as falhas, certo? É isso, então, sobrancelha também pronta. E aí, a gente vai pro restante do batom, né? Com o lábio ali lisinho. Terminar de aplicar. E é isso, então, feita a maquiagem, né? Depois eu vou te passar aqui a lista dos produtos que a gente usou todos pra te ficar, né, anotadinho aí. Qualquer dúvida pode me chamar. Um beijo!